Pessoal, vamos lá falar sobre a redação da Polícia Federal. Nesse vídeo eu vou falar para vocês, vai ser o primeiro vídeo, tá certo? Portanto, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, curta para você receber informações sobre os vídeos seguintes, porque hoje nós vamos falar sobre aquela redação da PF, vamos falar sobre as respostas possíveis que cabem a cada um dos itens temáticos e vamos falar também, né, sobre o padrão de resposta, o que possivelmente o Sebrasp vai trazer como padrão de resposta e como vocês podem tentar impugnar esse padrão para fazer valer o que vocês colocaram na redação, tá bom? Depois que o Sebrasp produziu o padrão de respostas, pessoal, eu vou gravar mais um vídeo só para confirmar o que eu falei aqui, tá certo? Eu vou fazer de forma muito parecida na PRF, deu muito certo, tá bom? Bom, primeiro aqui uns minutinhos iniciais, né? Vou falar diretamente para os meus alunos. Vocês pegaram aqui no curso os chamados temas possíveis da Polícia Federal. A gente fez uma lista bem ampla desses temas, a gente fez 15 temas. E por que a gente fez? É que eu falei, se a gente não acertasse naquele top 3, né? Qual foi meu top 3? Eu falei sobre cybercrime, sobre degradação ao meio ambiente, falei sobre tráfico de pessoas, que seria algum crime contra a humanidade, alguma coisa assim, que a gente teria que estudar. O terceiro crime, ele chega bem perto daquilo que aconteceu na prova. Mas quem leu as redações aqui do curso, naturalmente, viu que todos os 3 parágrafos da prova da Polícia Federal estão aqui nesse material. É o que eu falei. Se de repente você não acerta o tema na íntegra, um ou outro item serve muito para que você possa formular quase a redação inteira. E foi exatamente isso que aconteceu, tá, gente? Então eu vou mostrar aqui questões interessantes e já vou comentando a prova com todo mundo, tá bom? Bom, o primeiro tema, então, a gente tira de cena, o segundo, que é a governança global também. Olha o tema 3. Alguns alunos viram que no curso eu insisti muito com a questão de direitos humanos, muito durante o curso. Inclusive, até perdi aluno por causa disso. Por quê? O aluno ele não entende a missão institucional da polícia, ele não entende que a polícia é um órgão de Estado e ele confunde esse órgão de Estado às vezes com o governo. Mas eu não quero falar desse tipo de aluno porque ele já está fora do jogo. Quero falar quem está dentro do jogo querendo exatamente ser policial federal e entendendo o processo. Então o que acontece? Eu não arredei o pé por conta da experiência, de saber a função do meu trabalho, que não é uma função ideológica, pelo amor de Deus. A função do meu trabalho é ensinar a redação, me ater ao edital, me ater também estar atenta também à instituição, porque o edital é muito claro em relação à proposta de redação consoante ao cargo. Bom, muito bem. Vamos lá. Esta parte aqui, para quem fez aquele o primeiro item da prova, aliás, minto, né? Se vocês se lembrarem, o tema central da prova, deixa eu trocar aqui de caneta para ficar mais fácil. Vamos ver se eu vou conseguir trocar para ficar mais fácil. Eu debater. Não vou conseguir trocar, porque eu já fiz bagunça, então vamos lá. É o seguinte, pessoal. O tema central da prova era o quê? É a atuação da PF, não é? Então falava lá sobre a atuação da PF e a garantia, né? E a garantia dos direitos e garantias fundamentais, tá bom? Garantia dos direitos e garantias fundamentais. Vocês vão ver que a banca não pediu para vocês se posicionarem sobre isso nem nada. Então esse tema central, gente, quem tratou, fez uma introdução sobre esse tema central, não errou, tá tudo bem. Só que eu acho desnecessário, por quê? Porque você vai ver que a redação é muito repetitiva. É aquilo que eu sempre venho falando sobre o Sebrasp. E quem acompanha meus vídeos, o Sebrasp tem a disposição do tema, ele leva muita repetição mesmo. Aconteceu isso na prova da Polícia Rodoviária Federal. Tanto que no padrão de resposta, a banca juntou os itens 2.1 com 2.3, tá? Os 2 primeiros itens ela juntou como se fosse uma resposta só. Então o que você faz, na verdade, é variar um pouquinho o vocabulário, é trabalhar mais com exemplos, etc. Certinho? Bom, vamos lá. O primeiro item, que foi o item 1, aí sim, aqui sim, você retomaria este item pontualmente. Veja bem, não estou condenando quem fez introdução. É que quem fez introdução, a redação ficou mais repetitiva ainda. Mas quem partiu direto para o item 1, que fala sobre o papel da polícia. O papel da polícia, que eu não lembro se estava com maiúsculo ou minúsculo, mas isso não importa. Né? Na garantia, na garantia
do direito à segurança pública. A segurança pública, só para não ficar escrevendo muito, mas vamos lá. Este item número 1, ele valia 3,5. A maioria vai acertar. Por quê? Porque é exatamente isso aqui, tá certo? Que é o artigo 144, que vai falar que o papel da segurança pública é garantir a ordem, tá certo? A ordem pública, que é aquela situação de tranquilidade e de normalidade, tá certo? Respeito às instituições, respeito aos cidadãos, respeito à sociedade. Basicamente é isso, tá? Então aqui você tem o artigo 144, que vai falar dessas atribuições que estão ali. Só que aqui o que a gente faz aqui é trazer um pouco mais do exemplo da Polícia Federal. Gente, como todo mundo vai responder o artigo 144 ao pé da letra, vai se sobressair quem respondeu ao pé da letra naturalmente. Veja só, eu estou comentando antes do padrão de resposta, tá bom? Comentando antes do padrão de resposta. Vai se sobressair quem naturalmente puxou um pouquinho para algum exemplo, porque aqui se falou o papel da polícia enquanto instituição em geral. Mas se você puxou para algum exemplo da Polícia Federal, por exemplo, né, que é exatamente o papel de polícia investigativa judiciária, que é exatamente investigar, colher prova, etc., conforme a gente colocou aqui, tá tudo certinho, sem problema nenhum. Então, se você exemplificou, eu acredito que você vai ter uma garantia a mais do que o seu concorrente. Ah, Júnior, eu não exemplifiquei, minha vida acabou? Não, a gente ainda não pode falar se sua vida acabou, porque a gente vai depender do padrão de resposta. Mas o que eu quero dizer, resumindo, é que todo mundo que escreveu o artigo 1, todo mundo escreveu o artigo 144. Isso é fato, não tem como fugir dele, que está falando da segurança pública, tá certo? Então o papel da polícia é garantir de segurança pública. Se você fez alguma coisinha diferente, aí você vai se destacar do bolo. Se você, por exemplo, falou dessa garantia de segurança pública não só com base no artigo 44, mas foi lá na missão da Polícia Federal, na missão institucional da polícia, que vai falar sobre preservar o Estado Democrático de Direito, manter a lei, a ordem, né? Ou seja, meio que uma repetição do próprio artigo 144, mas é como se você estivesse desdobrando o tema para explicar melhor, que é o que até a gente explica muito aqui no Turma de Geração com Cursos. Bacana, você fez um a mais. Eu quero dizer do tempero, tá, gente? O arroz com feijão todo mundo vai entregar. Eu acredito que o padrão de resposta vai trazer algum tempero, beleza? Próximo bloco eu vou comentar sobre o segundo parágrafo. Eu só preciso fazer vídeos mais curtos, então vamos para o segundo bloco.